Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, votos de paz. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por mais uma vez esta oportunidade de compartilhar ideias, compartilhar a nossa querida doutrina espírita e aprender mais uma vez aqui junto com vocês os ensinamentos que nos deixou Kardec e todos os espíritos que vêm contribuindo para essa obra de iluminação de consciências, essa obra de construção de seres melhores, que nós chamamos de doutrina espírita. Então vamos rogar ao Mestre Jesus que nos ilumine, que nos inspire, para que possamos compreender bem a sua mensagem, para que possamos internalizá-la e praticá-la ao longo dos nossos dias, compartilhando-a com o nosso próximo, como ele fez e como ele continua fazendo até hoje. Quando João, o evangelista, ele estava escrevendo o seu evangelho, estava escrevendo as suas experiências, as suas anotações sobre a vida de Jesus e a missão do Cristo, ele nos deixou uma passagem muito interessante. Em 14:27, ele estava descrevendo uma frase que Jesus havia pronunciado, e ele disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo dá." E é sobre essa frase que eu queria fazer a nossa reflexão de hoje. Primeira coisa que nós podemos pensar é assim: se nós conversarmos com qualquer pessoa, pensar em nós mesmos, as pessoas que nós conhecemos, e verificarmos o que os seres humanos, o que as pessoas buscam. Ora, elas buscam o que a gente chama de felicidade, um sentimento de satisfação, um sentimento de completude, um sentimento de satisfação com a vida, Perfeito. Uma segunda coisa que as pessoas podem dizer que elas querem também seria a paz, certo? Que é uma coisa que está ligada com o primeiro sentimento, Porque para nós termos satisfação, certo? Nós precisamos de paz. A paz, ela tem uma definição um pouco diferente, Ela é tida como a ausência de conflito ou uma tranquilidade, certo? Pelo menos é assim que nós definimos a paz aqui no mundo. E eu acho interessante que muitas pessoas nos dizem, pelo menos quando a gente está conversando com as pessoas, que eles almejam a paz, ou seja, eles querem esse sentimento de felicidade, esse sentimento de paz. Aí, eu não sei quanto a vocês, mas a mim, pelo menos quando eu pergunto para as pessoas, ou quando eu olho internamente para todo mundo, pouquíssimas pessoas respondem: eu tenho paz. Eu acho isso muito interessante. Foi por isso que eu quis trazer essa reflexão. Quando eu digo eu não tenho paz, a gente pensa o seguinte: você conhece alguém que verdadeiramente tem paz? Vou dar um exemplo. Eu conheço gente que tem uma família muito bem estruturada, certo? Aí ele não tem paz porque ele tem outros problemas às vezes. Ele diz que não tem paz porque tem problemas financeiros. Tem gente que tem as finanças bem estruturadas. Aí ele diz que não tem paz porque ele tem problemas na família dele. Tem gente que tem a família e as finanças estruturadas. Ele diz que não tem paz porque as pessoas que ele convive fora, no trabalho, não ajudam muito a maneira, como ele gostaria. E tem gente que tem tudo isso. E mesmo assim,
a pessoa diz que não é tranquila, não se sente satisfeita. Em outras palavras, parece que falta alguma coisa. E o interessante é que se esse falta alguma coisa fosse somente quase que um gosto pessoal, né? A pessoa acha que está faltando algo errado, estaria até meio que tudo bem. Mas o ponto é que hoje, né, nós estamos percebendo na nossa sociedade muitas e muitas pessoas com transtornos mentais, transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, certo? Transtornos paranoicos. Então essa ausência de paz que nós temos, ou seja, essa ausência de tranquilidade, muitas vezes nos cobra um preço caro. E é importante que nós saibamos, então, com o que nós estamos lidando, para que nós possamos buscar essa nossa paz, esse nosso equilíbrio, essa tranquilidade, né? E a primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa mensagem, claro que ela tem sempre um cunho pessoal, né? Quando nós trazemos uma reflexão, é o seguinte: será que nós sabemos realmente o que nós estamos procurando? Porque, voltando àquela primeira pergunta que eu fiz, aquela primeira reflexão, né? Se várias pessoas nos relatam que eles não têm paz, e é uma coisa que todo mundo quer, certo? Quando é algo que todo mundo quer, sim, as pessoas são talentosas, elas têm suas capacidades, né? É de se esperar que alguém encontre. Mas são pouquíssimas pessoas que relatam: eu tenho uma certa paz, uma felicidade. Pouquíssimas, realmente. E eu não estou falando de pessoas assim que têm grandes problemas, né? Tô falando de pessoas que aparentemente normais, dentro da casa espírita, dentro de locais que estão trabalhando, têm uma vida estável, tudo. Sempre elas estão relatando alguma inquietude, alguma coisa que está tirando a sua paz. Por isso, eu trouxe aqui algumas páginas que são de Emmanuel, né, escritas por Chico Xavier, do livro Vinha de Luz, certo? Um livro escrito em 1952. Eu vou trazer também algumas reflexões em algumas perguntas, né, que o próprio Kardec fez no Livro dos Espíritos, para que nós possamos tentar entender bem o que Jesus disse: eu vos deixo a paz e não vou-la dou como o mundo dá, né? Porque essa frase chamou a minha atenção. Se ele está falando não vou-la dou como o mundo dá, significa que existe uma paz, a paz do Cristo, e existe outra paz, a paz do mundo. E o meu ponto é: será que nós não estamos buscando, na verdade, a paz do mundo? Por isso que acabamos ao final decepcionados? Vamos lá. O nome da mensagem é Paz do Mundo e Paz do Cristo. A primeira parte, né, dessa mensagem, Emmanuel já começa assim: é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. Olha só. A primeira coisa que ele colocou ali, ele afirmou categoricamente: não confunda uma coisa com a outra. Existem dois conceitos de paz diferentes, né? Existe a paz de Cristo, certo? A paz do Cristo que ele disse que estaria nos dando, e existe a paz do mundo. Ok. Acho interessante também a gente trazer a pergunta 920, né, do Livro dos Espíritos. Eu acho que era um pouco parecida com, ou semelhante, né, com o que nós estamos discutindo aqui. Quando Kardec perguntou se o homem ele poderia gozar na Terra de uma felicidade completa. Uma pergunta sobre felicidade, sobre paz.
E a resposta já começa direta, né? Começa com um não grande ali do espírito, né? Ele diz o seguinte: não, porque por isso que a vida foi lhe dada como prova ou expiação. Dela, porém, depende a suavização de seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Né? Então ela já fala ali direto que esse mundo é um mundo de provas e expiações. E como o próprio nome já diz, né, um mundo em que nós estamos aqui convivendo com espíritos iguais a nós, certo? Ou de certa maneira parecidos conosco, mas um mundo de provas e expiações tem uma característica. É um mundo que toda hora alguém vai pisar no teu calo. Dificilmente a gente não vai ter um problema, né? Porque a gente veio para cá ou para expiações, né? Ou seja, para tentar aprender com algum erro do passado que nós tivemos, certo? Porque nós ainda precisamos rever situações em que nós erramos bastante, né? Precisamos aprender sobre isso, e essas geralmente são situações muito difíceis de se passar, né? Ou provas, ou seja, se a gente conseguiu aprender a viver nessas situações, né? A palavra é essa, prova. Será que se você viver ou passar por algo difícil, vai conseguir? Né? Então sempre a gente vai ter alguma agonia. Por isso que ele diz que a felicidade nesse mundo ela é relativa. Mas ele não disse o que é a paz. Isso é o que ele faz na sequência. Olha que interessante. Emmanuel diz: a calma do plano inferior. Lembra que a gente falou calma? A gente define geralmente paz como ausência de conflito. Ó, a calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. Ou seja, às vezes o que nós dizemos paz, ele está dizendo, nada mais é do que estacionamento. Você está com o espírito parado. Talvez por isso não funcione para muitas pessoas. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Olha aqui, eu achei interessante. Aqui ele começa a fazer uma distinção, certo? Ele está falando o seguinte, que a paz do mundo que nós temos aqui, como nós a definimos, né, muitas vezes ela significa espírito parado. E nós sabemos que existe uma lei, né, que nós estudamos no Livro dos Espíritos, chama-se Lei da Evolução. Diz que tudo caminha para ser aquilo que está destinado a ser, né? Nosso destino mais alto, aquilo que pode ser de melhor, estamos evoluindo. E que quando nós estamos parados, nós não nos sentimos bem. Eu acho interessante porque ele não fala assim, você querer ou não subir, né? Ele diz, olha, você pode até achar que não quer, mas no fundo, se você estiver parado, você vai se sentir incomodado. Você não vai ter, a palavra é paz. Ok? Eu acho interessante como ele fala isso, né? E Emmanuel está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo que aqui no mundo nós podemos ficar estacionados, achando que estamos em paz. Só que a verdadeira paz, ela está relacionada ao quê? À elevação do nosso espírito. Mais especificamente, né, tem a resposta da pergunta 922, né, do Livro dos Espíritos. Kardec estava interessado naquele tema de o que a gente precisa, né, para ser feliz na Terra, nesse mundo, né? Já que é difícil, os espíritos falaram que não tem como ser inteiramente feliz, o que eu preciso para ser feliz, né? E daí os espíritos eles dão uma resposta interessante. Eles dizem que com relação à vida material, a posse do necessário, ou seja, precisamos do necessário para nos manter materialmente, né?
Se nós estivermos com frio, com fome, a gente não vai conseguir ficar bem. Mas esse é o necessário, certo? E com relação à vida moral, porque o conceito de paz ele é mais amplo, a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha que resposta interessante. Sabe o que é interessante? Porque aqui nesse mundo, certo? Nesse estado que nós estamos aqui, consciência tranquila é uma coisa muito difícil, né? Nós sabemos pela aquela série psicológica da Joana de Ângeles que nós trazemos os nossos medos, as nossas fobias, os nossos distúrbios, às vezes de experiências passadas, né? Que não foram muito bem sucedidas. E isso acaba atrapalhando nossa paz. Por isso as provas e expiações, certo? Porque Deus não é sádico. Ele não quer que seus filhos sofram. Ele quer que a gente se proteja de nós mesmos, para não cometermos esses erros e atingirmos a nossa paz. Aí Emmanuel, ele vai mais além e ele fala um trecho agora explicando o que a paz do Cristo não é, certo? Ou seja, o que não é paz. E esse texto é interessante. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. Olha o que ele está falando aqui. Existe um conceito filosófico, né, de pax armada. Que se todo mundo tiver uma condição de ferir o outro, ninguém vai atacar. Certo? O que Emmanuel está dizendo aqui é interessante. Ele está dizendo que isso pode até trazer uma certa tranquilidade. Porque momentaneamente, realmente, pode ser que ninguém se ataque. Mas ele está dizendo que isso não é paz. Sabe por que não é paz? Porque enquanto tiver a intenção de atacar o outro, no primeiro deslize vai acontecer um ataque. Porque a pessoa não consegue se manter forte para sempre, né? É uma questão de sorte também. Às vezes ela tem ali toda a capacidade, mas ela está doente. Foi pega de surpresa, né? Aí perdeu a paz dela. Por isso que ele diz que isso não é paz. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva, incapaz. Ou seja, se eu tenho bastante recursos, né, não quero muito trabalhar, vou aproveitar meus recursos. Eles, olha, isso pode até trazer uma certa tranquilidade, uma ausência de conflito inicial, mas não é paz. A dos que se revoltam, no quadro das lutas necessárias, é a manifestação do desespero doentio. Às vezes a pessoa que está ali gritando, xingando outra, ela vai dizer que está em paz, que ela está fazendo o que ela tem vontade, né? E para ela, realmente, isso pode ser uma ausência de conflito com ela mesma, porque ela está com vontade de dizer aquilo, então ela diz. Só que Emmanuel diz que isso também não é paz. A dos ociosos sistemáticos, a fuga do trabalho. A dos arbitrários, a satisfação dos próprios caprichos. Olha que interessante, né? A pessoa é arbitrária, ou seja, ela acredita que só o que ela pensa, só o que ela faz é o correto. Então a paz para ela, o que é? A ausência de conflito. É quando o capricho dela é atendido. Se ela acredita que ela precisa ser atendida a todo momento, né? Afinal só o que ela faz é certo, ela nunca vai ter paz enquanto isso não acontecer com ela. Só que isso também não é paz, segundo Emmanuel. É um estado momentâneo de tranquilidade daquela pessoa, que logo ela vai descobrir que não tem como a gente ter todos os nossos caprichos atendidos ao mundo. E ela logo não vai ter paz novamente. A dos vaidosos, o aplauso da ignorância. A pessoa quer mostrar que ela é boa, né? Quer que todo mundo veja. Quando as pessoas aplaudem ela, ela acha que ela está em paz, né? A dos vingativos, a destruição dos adversários. A dos maus, a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes, a exploração inferior. Olha só que interessante, né? Um negociante sagaz, aquela pessoa que gosta de tirar vantagem em cima dos outros sempre, né? Ele se sente em paz quando? Quando ele sente que ele está tirando vantagem. Quando ele está explorando o outro, né? E esse é o sentimento de
tranquilidade que ele vai relatar, porque é isso que existe na mente dele. A dos que se agarram a sensações de baixo teor, viciação dos sentidos. Né? A pessoa que tem algum vício, quando ele está suprindo esse vício dele, ele vai dizer que ele está em paz. Ele vai dizer que é o que ele gosta. Né? Só que não é a paz do Cristo. Isso não vai servir para deixar ele tranquilo, para deixá-lo feliz. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual do coração. Então, o que Emmanuel fez aqui? Ele colocou uma série de ideias, né, uma série de afirmações dizendo o que a paz do Cristo não é. E eu acho interessante, porque se nós compararmos um pouco isso com os desejos que nós ainda trazemos na nossa condição, nós verificamos que muitas vezes o que a gente queria era a satisfação de algo que nós estamos pensando, que nós estamos querendo. Uma satisfação que vai nos trazer uma certa tranquilidade, né, momentânea, certo? Porque vai quebrar um conflito, né, que existe em nossa mente. Só que é uma satisfação que logo ela vai embora. A gente sabe que não tem como manter isso por muito tempo. Aqui eu acho interessante também, né, e merece um comentário, que, por exemplo, na questão número 928, né, do Livro dos Espíritos, o Kardec ele faz uma pergunta interessante. Né? Ele está ali discutindo sobre a paz, e a discussão que eles estavam levando era mais ou menos essa que Emmanuel está descrevendo aqui, né? Ele está falando o que não é a paz, certo? Aí ele conta uma coisa interessante, ele diz assim que por meio de especialidades e aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação no mundo. Ou seja, tem coisas que nós fazemos bem, certo? E que vamos nos sentir bem fazendo aquilo, né? Ele chama isso de vocação. Muitos de nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? Em outras palavras, não saber o que querer? Será que muito do que a gente sofre não vem da gente não saber o que nós mesmos queremos? Né? E os espíritos dizem que sim, muitos dos nossos males vêm de não saber o que queremos, certo? Tem um palestrante, né, Haroldo Dias, ele tem feito um trabalho, ultimamente, um trabalho muito interessante, que eu acho, que ele fala sobre propósito das pessoas, sobre a importância das pessoas se conhecerem, certo? Pararem de se comparar com os outros um pouco, né? E seguirem o nosso propósito. E que isso é uma fonte de felicidade. Isso é uma das respostas que deu aqui, né, o Espírito de Verdade no Livro dos Espíritos. Certo? Ele estava falando ali a mesma coisa, né? Quando Kardec falou, tudo bem, se a paz do mundo não é isso, se nós não sabemos o que nós estamos querendo, como saber, né? Será que saber vai nos deixar mais felizes? Eles colocaram que sim, saber o que a gente quer nos deixa muito feliz. Aí, tem um item, né, que Emmanuel toca, esse eu acho importante, é a paz dos ímpios. Em outras palavras, a paz daqueles que não merecem aos nossos olhos, né? Ele diz o seguinte: há muitos ímpios caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. O que ele está falando aqui é o seguinte: para as pessoas que não entendem este conceito de paz de Cristo, muitas vezes essa paz do mundo, que foi descrita por Emmanuel, é o que eles buscam. E se você perguntar para eles se eles estão conseguindo manter uma certa tranquilidade agindo dessa maneira, eles vão dizer que sim, certo? Que está indo tudo bem. Porque, afinal de contas, eles estão tranquilos, né? E aí é o ponto que Emmanuel completa.
Não te esqueças, contudo, que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Busca desse modo aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, porta adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. E por que Emmanuel diz isso? Ou seja, por que ele está dizendo, então, que para nós não nos enganarmos, né, que essa paz aparente não é a solução dos nossos problemas? Justamente por causa daquela coisa que nós falamos no início. Lembra que nós comentamos sobre uma lei de evolução? A paz do mundo muitas vezes pode ser traduzida por uma tranquilidade momentânea. A paz do Cristo é outra. Ele comentou ali que para nós nos sentirmos felizes, consciência tranquila e fé no futuro. Certo? Por quê? Porque nós estamos no caminho para aquilo que nós precisamos nos tornar. E mesmo que a gente queira, ou seja, você quer, eu quero ficar parado, eu gosto daqui, eu quero ficar agindo exatamente da maneira que eu estou agindo agora. Não consegue. É por isso que tem tanta gente que está com a família bem resolvida, questão financeira bem resolvida, tem amigos, tem tudo, e está mal. Falta alguma coisa, certo? Nós temos países em que a qualidade de vida é imensa. Se você nascer lá, praticamente você não vai ter nenhum problema material. Você literalmente está com a vida garantida, como nós falamos aqui, né? A expressão que nós utilizamos. E os índices de depressão, suicídio, são altíssimos. Porque tem alguma coisa errada. Está faltando alguma coisa. Está faltando fé no futuro, está faltando a consciência tranquila de saber que estamos executando o nosso papel nesse nosso crescimento. E esses dois itens que nos trazem paz, segundo Emmanuel, né, está falando aqui, aí ele finaliza o capítulo, né, ele fala, sem pressa aprendamos a cultivar a paz. Esses dois itens importantes, eles são a base, certo, da doutrina espírita. Então, esse presente, né, que nós recebemos da espiritualidade superior, nada mais é do que um caminho para a nossa felicidade, um caminho para a nossa paz. Que eles estão dizendo o seguinte, eles estão dizendo que materialmente você pode ter momentos de tranquilidade. Isso é bom, mas não vai ser o suficiente. Certo? Você ainda vai se sentir mal. E quando nós passarmos por alguns problemas, e na vida a gente vai passar por vários, muitas vezes você pode fraquejar, ou seja, pode não conseguir passar por essa situação, porque não tem essa base, essa educação religiosa, espiritual, bem estabelecida. Essa educação religiosa, espiritual que nos dá fé no futuro, segurança na vida, certo? Na justiça divina, no andar das coisas, que nos ensina a trabalharmos melhor para mantermos a nossa consciência tranquila. Essa segurança o Espiritismo nos dá. E é essa segurança que nos trará paz.